Em 21 de setembro de 2023, recentemente, foi fixado o tema 1150 pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que representa uma grande vitória ao servidor público. Eu sou João Dahlen, advogado, e nesse vídeo vou te contar como funciona a ação revisional do PASEP. Para passar um breve histórico, o PASEP foi instituído em 1970 através da Lei Complementar número 8, e a sigla significa Programa de Formação de Patrimônio aos Servidores Públicos, com o objetivo de entregar ao servidor público, seja na aposentadoria ou em alguma outra fase da sua vida, um valor em dinheiro. Entre 1970, quando da criação do PASEP, até 1988, quando da promulgação da nossa Constituição Federal, a União fez depósitos regulares na conta PASEP, que era administrada pelo Banco do Brasil. Acontece que, ao que tudo indica, o Banco do Brasil não administrou essas contas com a lisura desejada, havendo fortes indícios de atos ilícitos vinculados a essas contas do PASEP, ocasionando um prejuízo bilionário aos beneficiários dessa conta, no caso, os servidores públicos. Assim surge o direito de reivindicação sobre a lisura que eram administradas essas contas e, quem sabe, uma reparação dos valores que deveriam ter sido destinados aos servidores públicos. E aqui a gente vai entrar nessa ação judicial, onde eu vou te contar quais os requisitos e os riscos dessa ação. Então, para buscar esse direito, é preciso respeitar alguns requisitos. Primeiro, ter ingressado no serviço público antes da promulgação da Constituição, antes de 1988. Isso porque, lá em 88, o PASEP foi extinto. A Constituição Federal acabou com o PASEP, mas foi resguardado os direitos e as contas daqueles que já tinham ingressado no serviço público antes de 1988 e, portanto, tinham valores ou deveriam ter valores nessas contas vinculadas ao PASEP. Justamente para que os servidores públicos que já tinham direito a essa conta conseguirem sacar esses valores quando completados 60 anos, ou quando se aposentarem, ou porventura quando do casamento, onde poderia ser retirado parte dos valores da conta PASEP. Então, desde já, para os servidores que ingressaram no serviço público depois de 1988, eles sequer têm essa conta PASEP e, portanto, não têm direito a essa ação. Os demais requisitos a gente consegue ver lá no tema 1150 do STJ, sendo três principais: a prescrição, legitimidade passiva e competência. Sobre o tema de prescrição, foi fixado pelo STJ que as ações poderão ser ajuizadas em até 10 anos, portanto a prescrição decenal, contados a partir do conhecimento inequívoco do desfalque por parte do servidor público. Isso é, mais especificamente, quando o servidor público tem acesso à íntegra dos extratos envolvendo o PASEP. Mais adiante eu vou explicar exatamente como tirar esses extratos, de forma que seja possível ter formalmente qual o marco inicial da prescrição. Essa prescrição de 10 anos está lá no artigo 205 do Código Civil, conforme foi fixado pelo próprio STJ. Sobre a legitimidade passiva, o segundo ponto que eu mencionei aqui como requisito, analisando a jurisprudência, a gente vê que em vários casos os pedidos foram negados porque havia dúvida sobre a legitimidade passiva ser da União ou do Banco do Brasil. E o STJ definiu que a legitimidade passiva, aquele que vai como réu dessa ação, é efetivamente o Banco do Brasil e não a União. E por fim, a questão de competência. Trata-se de um processo de justiça comum, onde o foro vai ser de domicílio do servidor. E aqui, voltando aos extratos, onde eu vou me aprofundar um pouco mais, importante mencionar que antes de 1999, os extratos eles não eram informatizados. Esses extratos são um ponto-chave para identificar a viabilidade dessa ação para o servidor público, também para instruir essa ação quando ela for para o judiciário. Pensando nisso, eu preparei um modelo de requerimento que eu vou deixar na descrição desse vídeo para que tu possa baixar, preencher com os teus dados e ir até a agência do Banco do Brasil para conseguir esses extratos. Como eu mencionei que os extratos mais importantes são aqueles anteriores a 1999 e nessa época eles não eram informatizados, o banco normalmente precisa de alguns dias. Hoje a gente considera entre 30 e 40 dias um prazo aceitável para que eles entreguem para o servidor ou para o advogado que estiver com procuração a integralidade dos extratos no período. Esse documento é indispensável para análise e para a propositura da ação. Nesse requerimento, cujo link está aqui na descrição, tem um campo específico de recibo. Esse recibo tem que ser assinado pelo gerente do banco, porque ali vai ser efetivamente o marco inicial da prescrição, onde o servidor público, ao receber os extratos, tem o conhecimento inequívoco do desfalque
e assim começa a valer o prazo de 10 anos para a prescrição. Além dos requisitos citados, essa ação ela pode ser movida tanto por servidores públicos quanto por funcionários públicos. Por que eu faço essa diferenciação? Servidores públicos são aqueles que trabalham com administração pública direta, sendo União, Distrito Federal, estados e municípios. Já os funcionários públicos são aqueles que trabalham em autarquias, sociedades de economia mista, como várias empresas que a gente conhece e estão no nosso dia a dia. Por isso, se te lembrou de alguém que foi funcionário público, compartilhe esse vídeo desde já. Por fim, eu vou encerrar esse vídeo falando dos riscos da ação. É importante ressaltar que, apesar desse tema recentemente julgado e fixado pelo STJ representar um grande benefício para os servidores públicos, importante mencionar que nesse tema não foi julgado o mérito, e sim o procedimento, ou seja, foram resolvidas as questões de prescrição, legitimidade e competência. Isso faz com que a decisão de mérito do seu caso fique a cargo do juiz, que vai analisar, claro, sua petição, seus extratos, os cálculos juntados. Por isso, é de fundamental importância buscar por um profissional que efetivamente domine a matéria para ingressar em juízo. Lembrando que é um processo de risco e caso você não seja beneficiado com assistência judiciária gratuita, além dos custos judiciais que virão, há a possibilidade de perda da ação, o que poderia ensejar honorários de sucumbência, que é quando o servidor teria que pagar um percentual do processo para o advogado do Banco do Brasil, no caso, que é o réu dessa ação. Então, é fundamental analisar a viabilidade da ação, fazer os cálculos corretamente, através de um profissional de confiança que conheça esse processo. Não esquece do requerimento que eu preparei para ti aqui na descrição do vídeo e manda esse vídeo aqui para os servidores públicos.